Bom dia, meus anjos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui mais uma vez para a gente recordar algumas coisinhas do assunto anterior, que foi o choque de civilizações, que é a primeira atividade do caderno do aluno, tá bom? Eu sei que nesse horário alguns não estão aí, né? Não acordaram ainda, então é bom que aqui vai ficar a orientação para depois. Oi, Léo, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos que lembrar o que é choque de civilizações, por quê? Porque vocês vão estar cumprindo um desafio essa semana, é quase que uma prova. Que quem já olhou lá o formulário viu que eu coloquei como desafio para vocês produzir um podcast. E eu achei muito interessante, porque eu pedi ajuda, né, minha gente? Pedi ajuda para o professor Bellini, que eu não sou boba. E aí Marcelo Bellini me deu uma mão, tá bom? Eu vou deixar disponível aqui no grupo do Facebook um podcast do professor Bellini para vocês se inspirarem, hein? Fica esperto aí. Então vamos lá. O choque de civilizações vocês vão usar como tema para a produção desse podcast. Pode usar na linha do humor, pode usar na linha da entrevista, pode usar como vocês quiserem. Escolham um perfil que vai ter o podcast. Pode ser em duplas, em trios, em grupos maiores, mas as vozes têm que aparecer. Eu coloquei lá como orientação de ter 5 minutos. Então vocês têm que dar uma ensaiadinha antes, entendeu? O que nós vamos falar nesse podcast? O que nós vamos colocar? Então, antes da gente falar mais do podcast, que depois a gente vai entrar aí numa sala de bate-papo, quem tiver com dúvida, quem quiser perguntar, quem quiser tiver uma ideia e quiser já mostrar para a professora falar, aí entra nessa sala mesmo no Face mesmo, tá bom? Que eu criei essa sala aí às 10h30. Então, antes de entrar nessa sala para a gente discutir mais como que vai ser esse trabalho, para vocês perguntarem, eu queria lembrar com vocês um pouquinho a teoria, bem rápido. Não vou encher muita paciência porque já foi o conteúdo das aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá. Teoria choque de civilizações. Foi uma teoria escrita em 1993 por Samuel Huntington, que elaborou essa teoria dizendo o quê? Que todos os conflitos após Guerra Fria seriam ocasionados por diferenças étnico-religiosas, culturais, identidades culturais, que seriam a grande motivação dos conflitos atuais, né, desse século. No momento que ele escreveu, a teoria não teve tanta proporção, não ganhou tantos adeptos dessa ideia. Porém, quando foi em 2001 e teve o atentado do World Trade Center nos Estados Unidos, que nós já comentamos, essa teoria ganhou muita proporção no mundo. Por quê? Porque todo mundo começou a falar assim, nossa, o cara adivinhou o que ia acontecer no mundo, a civilização ocidental foi atacada pela civilização islâmica e tudo mais. Então essa teoria, ela foi escrita em 93, mas ela ganhou força no mundo em 2001, com o atentado. A partir desse atentado, nós tivemos um desdobramento da política norte-americana marcada pela doutrina Bush, que é essa doutrina. O que é doutrina, né? Vamos lembrar. Doutrina é uma ideia que se acredita, que se defende. E a doutrina Bush era essa ideia dos ataques preventivos. Então, os Estados Unidos se sentiu ultrajado pelo ataque, pego de surpresa, e resolveu fazer algumas intervenções militares, justificando essas intervenções com o atentado, né? Dizendo que o atentado era a motivação. Entrou no Afeganistão, entrou no Iraque, ficou por muito tempo. Todo mundo sabia que por trás dessa intervenção havia um interesse do controle na produção de petróleo, porém não era dito isso. Então, para entrar no Afeganistão era para caçar o Osama Bin Laden. Para entrar no Iraque, a motivação era para pegar o Saddam Hussein, porque ele teria ajudado no atentado o Osama. Bom, essas intervenções militares caracterizaram essa postura norte-americana de intervenção militar
em países que não eram amigos, países chamados países hostis, países que eram considerados vilões, vamos dizer assim. Então essa teoria, ela trouxe toda uma mudança de comportamento dos países, os conflitos. Se vocês tiverem com o caderno do aluno aí de vocês, olhem um pouquinho na página 57, que é o início dessa matéria, Choque de Civilizações, que lá tem até uma imagem, lá, nuvem de palavras, território, guerras, Boko Haram, Afeganistão. Parece que a partir do atentado do 11 de setembro ficou mais comum ouvir falar essas palavras, né? Conflito, geopolítica, guerra civil, Iraque. Por exemplo, Afeganistão tinha gente que nem nunca tinha ouvido falar até 2001. A partir daí começou a prestar atenção e ouvir. Bom, daí vem lá registro no seu caderno, vem a teoria falando Samuel Huntington no caderno do aluno de vocês, tá? Se vocês estão acompanhando aí com o caderno, vocês devem estar vendo. Continua na página 58 esse texto, falando quem foi, Samuel Huntington, fala do Eduardo Said, ou Seide, como alguns pronunciam, que critica essa teoria, que diz que essa teoria, ela é vista como, aqui está escrito assim, contramão desta teoria. Por que contramão? Porque ele ia contra a ideia dos Huntington, ele dizia que não é isso, né? Ele diz que tem uma separação entre as culturas, mas que isso não seria a motivação para as guerras. Daí lá no caderno do aluno ainda continua aparecendo um pouquinho mais de texto, e aí vem as questões relacionadas a isso para vocês responderem, tá bom? Mas o principal é vocês entenderem o que é a teoria Choque de Civilizações, por que ela ganhou grande proporção a partir de 2001, o que essa teoria trouxe de desdobramentos para o mundo, essas intervenções militares que os Estados Unidos justificava como uma situação de retaliação a quem tinha o agredido, e como que mudou a política do mundo por conta disso, porque hoje o mundo parece que vive tendo ataques terroristas que antes não era uma coisa assim que chamava tanta atenção. Agora aparece tanto ataque terrorista na TV que quando a gente vê algum, a gente fala assim, mais um só. Parece que a gente meio que acostumou a ver isso na televisão. Então, vocês vão fazer um podcast explicando isso, o que é a teoria de choque de civilizações, ou o que vocês entenderam da teoria de choque de civilizações. Então, é interessante vocês escreverem o que vocês vão falar e depois brincarem com a ideia da entrevista, ou de cada um dar a sua opinião sobre a teoria de choque de civilizações. Fica a critério de vocês qual é a linha que vocês vão usar, tá? Para fazer esse podcast. Mas é muito interessante que vocês leiam o que é a teoria choque de civilizações, o que essa teoria trouxe como desdobramento, né? Então a gente tem que lembrar que essa teoria ganha força em 2001 e a partir daí vai ocorrer intervenções militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, que o Oriente Médio predomina uma população islâmica, árabe, que não vê com bons olhos, parte deles não vê com bons olhos essa intervenção norte-americana, e que a partir daí começou a existir uma doutrina Bush, né? Ou está com os Estados Unidos ou está contra ele. Era a frase do Bush na época, e que era marcada pelos ataques preventivos. Primeiro eu vou lá e bato, depois eu vejo se ele era o problema. Porque o Iraque foi assim, né? Primeiro foi lá e entrou, depois viu que as armas químicas, as armas de destruição em massa não existiam lá. Quer dizer, primeiro bateu e depois foi ver se ele era culpado ou não. Isso a gente chama de ataques preventivos. E o Bush começou a atuar muito nessa linha de primeiro eu ataco, ele é um possível inimigo, então eu vou já para cima dele. Então essa situação é que eu quero que vocês falem um pouquinho no podcast e lembrar que esses ataques preventivos geraram várias intervenções militares. E como respostas a essas intervenções, acabaram acontecendo mais atentados terroristas ainda, porque a tal da violência gera mais violência, é fato, né? A gente pôde ver isso nesse início de século XXI, tá bom? Lembrem a teoria, vejam o caderno do aluno, respondam lá as questões, até para se inspirar um pouquinho no que como falar no podcast, e vocês vão ter até outra semana para estar entregando para mim. Quem tiver ainda com dúvida e quiser perguntar mais coisas, tem uma sala de bate-papo aí programada para as 10h30,
Então vocês entram lá que a gente conversa mais e vai tirando as... Ah, professora, eu tenho dúvida ainda da teoria. Vamos falar. Ah, professora, eu tenho dúvida em como produzir esse podcast. Eu não sou especialista em podcast, mas eu coloquei um monte de coisas para vocês irem aprendendo e eu vou aprender junto com vocês. Tá bom? Olha o caminhão passando. Tudo para ajudar. Então, tá bom? Fiquem com Deus e se tiverem dúvidas, entrem nas salas 10h30. Tá bom? Cada anjo na sua nuvem. Se cuidem. A coisa não acabou ainda. Beijão!